Olá, eu sou a Vanessa e estou à frente desse projeto, desse podcast chamado Deu Match com Jesus. É um podcast para falar sobre testemunhos. Eu sou formada em publicidade, sou uma publicitária e uma das áreas da publicidade é o testemunhal, quando as pessoas testemunham a respeito de um produto, de um serviço e alguém vai atestar sobre a qualidade daquele produto, daquele serviço. Esse podcast é um local para as pessoas testemunharem a respeito do seu encontro com Jesus. Eu sou de uma família comum, sou a primeira de 3 irmãos, fui criada em São Bernardo do Campo, sempre tive um envolvimento com Deus, um relacionamento, diria, como eu vi recentemente, superficial. Buscava estar próxima, estudei em colégios católicos, de freira, de padre, em algum outro momento da minha vida, e passei por todo o processo de batismo quando criança, crisma, primeira comunhão. Cheguei a conhecer algumas outras religiões por muita curiosidade de saber, mas sempre buscando Deus estando dentro de uma igreja, Deus dentro de uma igreja. Eu sentia a necessidade de estar sempre conectada com a igreja. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, na verdade, eu tinha uma amiga que era minha grande companheira de momento, e a gente fez muitas coisas da igreja juntas. Então fizemos crisma juntas, íamos à igreja todo domingo juntas, participávamos da quermesse da igreja, e a gente sabia todo o roteiro da missa, aquele folhetinho de cor e salteado. E eu me lembro que eu saí de São Bernardo, mudei para São Paulo e sempre tive muita necessidade de frequentar uma igreja ali perto da minha casa. Não frequentemente, não era uma frequentadora assídua, não estava lá todos os domingos, e eu creio que eu buscava mais quando eu precisava, eu confesso. Eu buscava Deus quando eu precisava. O tempo passou, eu me mudei de cidade novamente, e um pouquinho antes, já morando aqui na cidade que eu moro hoje, eu passei por um momento muito desafiador, que foi a perda do meu pai. Foi um momento muito difícil para mim e muito doloroso. Quem passa por um processo de perder alguém que é da família, ou um amigo, alguém que é precioso pra gente, o luto ele é um desafio muito grande. Alguns passam por isso de uma maneira mais suave no sentido da brevidade, outros demoram muito tempo. Existe a grande preocupação disso não virar uma depressão. Mas o fato é, todo mundo vai passar pela situação do luto. Pessoas próximas a gente vão partir e todos nós passaremos pelo luto. E eu me lembro que nesse mesmo ano, no final do ano, eu tive momentos de altos e baixos com relação a essa perda, não sabia lidar com ela. E aí no final do ano eu encontrei uma casa de Deus, por intermédio de uma pessoa conhecida, que me levou para lá. E a partir daí eu senti um desejo muito grande de me batizar, algo que a princípio eu não considerava. Eu considerava que meu primeiro batismo lá, quando eu era criança, era o suficiente, mas são coisas distintas, coisas diferentes. E eu vim a saber disso depois. E tomei a iniciativa, aceitei aquilo que dentro de mim dizia vá, e eu falei, tá bom, eu vou. Me batizei e muitas coisas aconteceram a partir daí. E depois de tudo isso, o que eu posso testemunhar é: Jesus é maravilhoso, Deus existe sim, e é necessário a gente buscá-lo diariamente, de forma constante. Não é só no momento em que a gente está precisando de alguma coisa, não é quando a gente passa por algum momento difícil. Tudo na nossa vida diz respeito a Ele. Tudo, tudo. Não só a nossa vida, mas o mundo no qual a gente vive é tudo obra da criação, natureza, tudo que a gente vê aqui em termos de o ar que a gente respira, o universo, natureza, animais, pessoas. Deus criou tudo isso. Então na Bíblia, vai lá em Gênesis, você vê a criação, o início de tudo. E a gente tem que agradecer a Deus e pensar nele todo o tempo durante o nosso dia, não naqueles momentos apenas em que a gente tem uma necessidade, precisa de repente participar de uma reunião importante, ou precisa tomar uma decisão, ou precisa falar com alguém, ou tá vivenciando algum problema. Não, a gente tem que estar em contato com Ele diariamente, acordar e agradecer. Obrigada, Senhor, porque pela sua misericórdia sobre a minha vida, eu posso abrir meus olhos hoje, respirar e falar, estou vivo. E o Senhor conta comigo para alguma coisa que eu ainda não sei. No dia de hoje, o Senhor conta comigo. Então a gente tem que agradecer todos os dias, do momento que a gente acorda, a cada refeição que a gente faz, a cada momento do nosso dia, ter a oportunidade de estar vivo, ter a oportunidade de acordo com o que a gente tem no nosso dia, um trabalho, uma família, tudo o que a gente tem. É porque Deus abençoa, Deus cuida, Deus tem planos para a nossa vida. E que a gente não deixe nunca essa lembrança, esse fato virar algo pequeno,
Se estamos aqui é porque Ele quer, porque Ele tem algo para a nossa vida, porque Ele quer nos usar através das nossas vidas para chegar em pessoas. E o grande plano final de tudo isso é a salvação. É a salvação das vidas, das almas. E eu sempre sou da área de comunicação e senti muito forte no coração estar à frente de um projeto que fala sobre Jesus, porque eu já vivenciei sobre isso. Já vivi, já me batizei, vivo experiências. E por que não estar à frente disso? Me deixar ser capacitada para isso. E fazer convites para as pessoas que o Senhor quer que estejam aqui. Espero do fundo do meu coração, coloco isso nas mãos de Deus e Ele vai fazer. A cada pessoa que vai vir, a cada história que vai ser compartilhada, a cada testemunho. Já tivemos alguns de pessoas que negam a existência de Deus, que negavam. Pessoas que viram milagres com os próprios olhos. Pessoas que viram através de outras pessoas um recado daquilo que ela falou em pensamento ou expressou ali como um desafio. Se você existe, que aconteça tal coisa. E alguém chegar e falar. Então, eu tô aqui para essa jornada que eu não sei como vai ser. Mas eu tô aqui. Que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê estratégia, que o Senhor esteja comigo e que até o último dia da minha vida, tudo o que eu puder fazer para honrar e glorificar o seu nome, eu tô aqui, disposta e disponível para fazer. E se você está preparada para fazer parte dessa jornada, seja vendo um vídeo, preparado ou preparada, assistindo um vídeo, compartilhando com alguém, lembrando de alguém que faz sentido ouvir essa história, eu também conto com a sua vida. E se você tem um testemunho e quer compartilhar, a cadeira aqui do lado está disponível para você. Vem. Vamos falar de Jesus. Vamos falar das grandes coisas que Ele faz. Tem um versículo aqui, que é o versículo base desse projeto, que é o Salmo 77:11, que fala assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres. Vamos recordar e lembrar e trazer à tona tudo o que Deus faz nas nossas vidas, porque é sempre por Ele e para Ele que nós vivemos todos os nossos dias aqui na Terra. É isso. Vamos junto.